Quem aqui tem algo no passado que, se você tivesse a chance de voltar no passado, você faria diferente? Ou alguma coisa que você fez no passado e se arrepende, arrepende assim, vamos dizer, muito? Quem é como eu, levanta a mão. Ixi, ali tem uma pessoa ali que... Quem é como eu, levanta a mão aí. Não é? Tem algumas pessoas que dizem, não, pastor, não tem problema nenhum. Entendeu? Glória a Deus. Brincadeira à parte. Mas assim, não é verdade, gente? Se a gente voltasse no nosso passado, eu acredito que a gente poderia dizer assim, meu Deus, eu faria diferente. Eu não faria isso, eu repararia isso. Se eu tivesse mais, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria aquilo. Já pensou, se não apenas a gente vai no passado e restaura, mas já pensou se hoje a gente vive uma vida mais de prevenção e menos de reparação? Já pensou se a gente tivesse uma vida que pudesse acertar mais? Quem quer acertar mais, gente, aqui? Quem quer errar menos? Acertar sempre? Não, eu acho que nem máquina, tá certo? E bem ajustada. Não somos máquinas. Mas eu acredito que a gente pode acertar mais e errar menos. Eu não sou de acordo, e mais uma vez, eu costumo dizer que se você não concorda comigo, nós não vamos brigar. Eu não sou de acordo de que a forma como Deus ensina, a forma como Deus trata a nossa vida é tirando as nossas coisas, ou na dor. Não tem aquela expressão que roda muito, né? No nosso meio de igreja, aquela expressão, olha, eu vim pela dor, eu vim na dor. E às vezes a gente cria um conceito errado, como se Deus só trouxesse a gente para a presença dele na dor, na perda. Eu acredito, gente, que nós podemos ter uma vida mais sábia, uma vida mais prudente. Eu acredito que não é preciso você quebrar a sua empresa, não é preciso você perder a sua honra, não é preciso você quebrar seu negócio, não é preciso você destruir seu casamento, não é preciso. Eu faço uma oração e eu digo para você, se você quiser repetir, não tem problema nenhum, tá certo? Não está patenteada, não vou cobrar por isso. Mas, sinceramente, eu oro assim para Deus, Senhor, não precisa me bater, não precisa me tirar nada, não precisa tocar na minha família, não precisa, só me ensina. Eu não quero aprender apanhando. Eu não quero aprender. Eu espero que você seja desse jeito. Quem sabe nós temos dois públicos aqui. Um público que diga assim, pastor, se eu tivesse escutado, ou, de repente, o que o senhor vai falar há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás. Quem sabe há um público aqui, um grupo de pessoas que precisa de restauração, de ressarcimento, de nova chance diante de Deus. E quem sabe existe também um público aqui que diz, pastor, graças a Deus eu tenho vivido um momento maravilhoso, eu tenho vivido uma estação maravilhosa na sua vida. Eu digo para você que essa mensagem é para os dois públicos. Como sempre a gente pode viver. Eu acredito que nós podemos viver uma vida para acertar mais e errar menos. E o título dessa mensagem é antes que a dor venha, antes que você perca a honra, antes que você quebre, antes que você adoeça, antes que você abale a sua fé, antes que você perca uma amizade, antes que você fragilize um relacionamento com seu filho, antes que o mal venha. E aí eu quero dizer para você hoje, eu quero falar sobre temor, sabedoria para acertar. Sabedoria para acertar. Livro de Provérbios, capítulo 9, verso 10. Eu quero ler 2 textos de Provérbios. Provérbios, capítulo 9, verso 10, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O capítulo 8, verso 13, diz assim, temer ao Senhor é odiar o mal.
Odeio o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Eu quero estar colocando algumas coisas assim, para a gente acertar mais, para a gente ser mais sábio, para a gente ter uma vida de mais prudência, a gente ter uma vida sem querer, sem precisar remediar, ter uma vida de prevenção. Como se blindar? Primeira coisa, entendendo o temor antes que. Entendendo o temor do Senhor antes que. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Eu gosto muito desse texto. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Vocês estão prestando atenção, gente? Assim diz a palavra: quem dera, Moisés, aqui Moisés falando, quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me, para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. E com seus descendentes para sempre. Eu não acredito que Deus estraga prazer, eu não acredito que Deus trabalha ou está sentado ali num trono e com um cajado, né, e diz assim, deu bobeira, vai levar. Eu não acredito nesse Deus desse jeito, eu acredito nesse Deus que é Pai. A gente precisa saber que Deus é Pai, mas a gente precisa conhecer o Deus que é Senhor. A gente precisa conhecer o Deus que é Senhor. Blinda a gente, faz com que a gente acerte mais. Com certeza você pode viver uma vida antes que a dor venha, antes que a perda venha, antes que o prejuízo aconteça, antes que a queda venha, antes que você pode acertar daqui para frente, você pode não reparar, pode ser que você não consiga reparar, restituir, você não consiga voltar para o passado, tem erros na nossa vida que não dá para mais fazer nada, mas eu acredito um dia que a gente acerte com Deus, vale por um ano vale por 10 anos na presença de Deus, em sabedoria vale a eternidade. Você precisa conhecer o temor do Senhor. Você precisa entender o temor do Senhor. Você precisa saber o que é o temor do Senhor. Primeira coisa, temor do Senhor não é medo de Deus. E principalmente na nossa cultura de ser servideira, nós não queremos que você se relacione com Deus por causa do medo do inferno. Nós não queremos, não é cultura, nem nossa como igreja, não é cultura do reino de Deus. Você não vai ver nenhum texto da palavra, ou nenhuma ação de Jesus, nenhuma atitude de Jesus onde ele impõe medo, onde ele impõe receio. Não, você vai ver Jesus atraindo pelo amor, você vai ver Jesus cuidando, você vai ver Jesus perdoando. Eu acredito que você está no lugar certo, no momento certo, você está ouvindo a palavra certa. Quem sabe é essa palavra que você precisa acertar mais. Ei, entenda, conheça, entenda o temor do Senhor. Quando a gente vai ver, dizendo assim, né, o texto de Provérbios, capítulo 8, verso 13, temer ao Senhor é odiar o mal. Odeia o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Temer a Deus, gente, é uma decisão. Temer a Deus é amar o que é certo. Temer a Deus é amar o que é correto. Temer a Deus é decidir por escolha certa. Temer a Deus é algo provocado, algo desenvolvido, uma experiência do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Temer a Deus não se encontra numa farmácia. Temer a Deus não é estabelecido na nossa vida por uma receita. Ei, gente, temer a Deus é fruto de você conhecer a Deus, de você conhecer a palavra de Deus, de saber que quando você entende isso, vai fazer você correto, vai fazer você mais sábio, vai fazer você, assim, acertar mais. Vai consertar a minha vida e na sua vida. Você precisa conhecer que o temor
do Senhor, é fruto de um conhecimento dEle. Fruto do conhecimento dEle. Quanto mais se conhece a Deus, mais se vai perceber o amor dEle, mais vai perceber da graça dEle. Mas também, quanto mais se conhece a Deus, mais vai conhecer também uma faceta de Deus que a gente precisa conhecer. Ele é Senhor, Ele é dono, Ele sabe o melhor, Ele sabe. Então, deixa eu te falar uma coisa, nessa noite, quem sabe, Deus está dizendo assim, filho, eu quero que você conheça, eu quero que você entenda, eu quero que você perceba o conhecimento liberta. Quando a gente conhece sobre perdão, liberta a nossa vida. Quando a gente conhece quem nós somos, liberta a nossa vida. O conhecimento liberta. Aqui vai uma coisa, antes que a dor venha, antes que o prejuízo chegue, antes que a queda, antes que, seja sábio, entenda o temor do Senhor. O temor do Senhor blinda a nossa vida. O temor do Senhor vai fazer você diligente. O temor do Senhor vai fazer você sensato. Temer a Deus é levar Deus a sério. Temer a Deus é saber que aquilo que Deus fala, que a sua palavra tem poder, que o conhecimento de Deus vai fazer você uma pessoa mais sábia. O temor do Senhor. Mas também entender que para acertar mais, a gente precisa entender, conhecer, mas também vivendo o temor do Senhor. Conhecendo e entendendo o temor antes que, vivendo o temor de Deus antes que. Livro de Êxodo, capítulo 3, verso 5. Êxodo, capítulo 3, verso 5, diz assim, então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Eu preciso conhecer, eu preciso entender, mas eu preciso praticar o temor do Senhor. Pode ser que esse texto para você não faça não tenha nenhuma conexão. O pastor está falando temor do Senhor, e aqui Deus se encontra com Moisés e pede para ele tirar uma sandália. Deixa eu explicar para você o contexto desse texto. Estão comigo, gente? Estão prestando atenção? Moisés aqui, ele já está praticamente terminando uma segunda fase. A primeira fase da vida de Moisés, que a gente conhece, ali ele vive, ele é criado pela filha de Faraó, tem uma porção da sua vida que vive ali com o Faraó como filho da filha de Faraó. E aí ele se envolve em uma determinada situação, obriga ele a deixar ali o Egito, e ali já são mais de 40 anos. Esse momento, essa conversa aqui que ele tem com Deus, já são mais de 40 anos. Já constitui família, já está ali em um determinado lugar, e a Bíblia conta essa história, depois vale a pena você conferir, que ele estava no deserto e ele viu algo sobrenatural. Ele viu algo que ultrapassava o natural. Uma planta, e a Bíblia diz lá, uma sarça, ele ardia em fogo, mas aquela sarça não se consumia, aquela sarça não se acabava, aquela sarça não se destruía, aquele fogo naquela sarça. Ele chega diante daquele fenômeno e vai olhar aquilo ali, e aí Deus começa a conversar com ele. Mas a conversa com Deus, gente, a conversa com Deus é assim, Moisés, tira a sandália dos teus pés, esse lugar é santo. Eu fico assim, com alguns acontecimentos de Deus, algumas coisas que acontecem na Bíblia, e eu sou levado aos detalhes da palavra de Deus. Deus poderia ter chegado, Adriano, para Moisés e assim, Moisés, tira a tua roupa e se ajoelha diante de mim. Deus poderia ter dito assim, Moisés, levanta as tuas mãos e começa a me adorar. Moisés, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Se deita, Moisés, não olha para mim. Deus poderia fazer muitas coisas,
Mas Deus pede para tirar uma sandália. Uma sandália. E o que é que isso tem a ver com temor, gente? Eu preciso conhecer, entender, mas eu preciso praticar o temor do Senhor. E aí vocês vão entender o que é que eu vou dizer. Gente, uma sandália mudou toda a história de Moisés. Por exemplo, Moisés poderia ter decidido não tirar uma sandália. Uma sandália? Se fosse o nordestino, nada a ver, Senhor. Não, ele obedeceu, ele praticou o temor do Senhor. Qual é uma sandália que Deus está pedindo para você tirar e você está dizendo assim, isso é besteira? Isso é besteira, eu não acredito que Deus está pedindo isso de mim. Quem já me viu pregando, e tem algumas coisas que a gente repete, eu vou repetir novamente essa. Eu acho, tá certo? Que sempre que aparece na nossa vida algumas coisas que a gente acha que é besteira, toda vida que você achar que é besteira, saiba que é o cão que está falando. Isso aqui é besteira, pai. Isso é uma conversazinha que eu estou tendo aqui, isso aqui é besteira. E Deus está dizendo assim, isso não é besteira não. Isso pode custar a tua vida. Não, essa amizade aqui é besteira, isso é besteira. Mas essa amizade, ou pode ser, não é que você seja puro e o outro seja impuro. Pode ser que você esteja prejudicando outra pessoa. E pode ser que Deus está pedindo só para você. Ei, não é que a pessoa... Não, pode ser que você não seja certa para essa pessoa. De repente é uma besteira que a gente está dizendo que é para Deus. E Deus está dizendo assim, filha, não é uma besteira. Isso aqui custa a tua vida. Se Moisés não tivesse tirado a sandália, ele não teria experimentado o tudo de Deus. Qual é a sandália que Deus está pedindo para você tirar? E aí eu complemento uma coisa. Não despreze as pequenas mudanças. Não despreze as pequenas obediências. Não despreze as pequenas coisas de Deus, para Deus. Você já prestou atenção na Bíblia que não é muita coisa que Deus pede? O que é que Deus pede, gente? Uma fé do tamanho do quê? A fé do tamanho do grão de... Quantos mandamentos Deus pede para a gente cumprir? 10 não, gente, 2. Moisés recebeu 10 mandamentos. Quando Jesus veio, cortou o 0. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Igual a esse amarás o teu. Não é muita coisa, gente. Não é muita coisa. Deus pede tudo na gente, Deus só pede o coração. Então são pequenas coisas na minha vida e na sua vida que pode valer muita coisa. Antes que o mal venha, pode ser que seja uma coisa que Deus está te pedindo hoje. Antes que aconteça novamente, Deus está pedindo só uma coisa. Qual é essa uma coisa na tua vida que pode mudar tudo? Não despreze pequenas mudanças. Não despreze pequenas obediências. Não despreze pequenas coisas. Não despreze as pequenas coisas que Deus pede de você. É coisas pequenas que Deus vai fazer transformações profundas. Uma mensagem que eu preguei há um tempo atrás, pequenos desvios, grandes consequências. E aí eu usei a história dos magos. A Bíblia fala que aqueles homens sábios, em outra tradução fala sábios, eles eram, eles entendiam se guiar por estrelas, e ele percebeu
que aquela estrela ali levava ao nascimento de Jesus, ao rei Jesus. Estão comigo, gente? Não é? Você conhece essa história que muitas vezes a gente só lê ali no Natal? Interessante, eles não eram crianças, eles não eram amadores, eles eram sábios, eles conheciam, eram profundos. E eles sabiam que o quê? Que o rei Jesus nasceria em Belém. Aí eles saem em busca de Belém e vão parar em Jerusalém. Se você for hoje em Israel, Jerusalém e Belém é tão próximo que você nem nota que saiu de Jerusalém. É muito próximo. Você está em Belém e quando vê, está em Jerusalém. Ou está em Jerusalém, aí quando você percebe, o guia turista assim, estamos entrando em Belém. Vixe! Estão comigo aqui, gente? Nós estamos falando pequenas coisas. Pequenas coisas. Eles, ao invés de ir para Belém, foram para Jerusalém. Eles confundiram Jeru com Bé. Só viram Lém. É aqui. Mas antes tinha Jeru. Lugar errado. Foram falar com a pessoa. Conversar coisa. Acontecimento grande. Chegaram em Jerusalém, foram conversar com o rei. Para falar sobre o que, gente? O nascimento de um outro. O cara que é rei. E diz assim, como é que é? Vocês estão indo para onde? Não é porque nasceu um rei. Como é que é? Eu sou o rei. E como é que é? Pois é, nós estamos indo porque nasceu um rei. Que história é essa? Lugar errado, pessoa errada, conversa errada. O que aconteceu, gente? Eles vão lá, o rei vai atrás de saber quem é, quantas crianças foram mortas por causa desse erro, quantas gerações foram dizimadas, quantas mães desesperadas, quantas famílias destroçadas por causa de um pequeno erro. Em vez de ir para Belém, foram para Jerusalém. Quem sabe hoje, Deus vai mudar esse conceito teu. Pastor, eu que estou sendo prejudicado. Já ouviram essa expressão? Não, pastor, eu que estou sendo prejudicado. Eu não estou prejudicando ninguém. Não existe isso. Você não vive nesse mundo isolado. Um erro teu não prejudica só a sua vida. Você não tem noção quantas pessoas estão sendo prejudicadas por causa de um erro seu. Antes que a dor venha, antes que a perca aconteça, antes que você não tenha como reparar, antes que não tenha mais solução. Deixa eu te falar uma coisa. Entenda sobre o temor de Deus. Vivencie o temor de Deus. Vivencie, viva o temor do Senhor. Coloque em prática o temor do Senhor. Mas a terceira coisa, faz com que a gente seja mais sábio, mais prudente, desfrute o temor antes que. Desfrute o temor. Entenda, pratique e deixa ele. Deixa que o temor de Deus implantado na tua vida, no teu coração, veja o que é que ele vai fazer para ti. Provérbios capítulo 19, verso 23, diz assim: o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. A gente pode ler junto, gente? Quando eu contar de 1 até 3, vamos ler juntos. 1, 2, 3. O temor. Quem sabe ler aqui, gente? Vamos lá, 1, 2, 3. O temor do Senhor
conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Salmo 128 eu amo. Ele traz o contexto de família, mas serve para mim e para você. Não especificamente para quem é casado. Mas ele diz assim, Salmo 128, de 1 a 6. Como é feliz quem teme, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. E será feliz e próspero. E aqui no contexto de quem é casado, sua mulher, será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Veja os filhos de seus filhos. Haja paz em Israel. Haja paz em Israel. Conheça o temor do Senhor. Pratique o temor do Senhor. E acredite, quando ele entrar no teu coração, você vai ver o que é que vai acontecer. Você vai ver o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Você vai ser próspero, você vai ser mais sábio, você vai ser mais prudente, você vai acertar mais, você vai ser cada vez uma pessoa melhor, porque a Bíblia diz que quando a gente entende, quando a gente pratica, a gente vai desfrutar o temor do Senhor. Eu oro para que isso entre no teu coração. Eu oro para que você tenha uma experiência hoje. Peça ao Espírito Santo, desenvolva isso na sua vida. Eu oro para que você leve a sério isso, você pratique realmente isso. Eu oro para que essa realidade possa ser o seu estilo de vida. E a gente possa desfrutar dias melhores antes que qualquer coisa possa acontecer na nossa vida. Amém, gente?